Pronto. Galera, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar nossa disciplina. Já estão sabendo que o mês de novembro vai ser prático. Vai ser praticamente não. Será somente de práticas, né? Não são obrigados a ir, certo? Quem puder ir, vá. Quem não puder ir, não tem problema. Não vou cobrar absolutamente nada. Certo? Tá. Serão as práticas. É bacana vocês participarem, porque vocês veem o que a gente estudou na real. Mas a gente sabe que tem tempo de pandemia e pegar ônibus com gente e tal, é meio foda. Então é isso aí. Vamos lá. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Boa noite aí para o Lockdown, nosso participante permanente. Vamos estudar o que hoje, professor? Fórmulas químicas e tipos de reação. Certo? Basicamente vai ver como é que é, ver o que são e como eu calculo a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula centesimal. E vamos ver os 4 tipos principais de reações inorgânicas. Qualquer dúvida, galera, por favor, perguntem, participem. A gente tem uns 8 pessoas aqui que estão online agora. Normalmente só o Erivelto me responde. Fico muito triste. Pode ser pelo chat, tá bom? Não porque o Erivelto está me respondendo, mas porque é só o Erivelto. Então, participem da aula. Fica muito mais legal. Pelo menos para mim. Certo? Fórmulas. Tipo fórmula do mol, essas coisas? Não. Fórmulas moleculares, empíricas e percentuais ou centesimais. Fórmula molecular ainda vai. Eu sei o que é. Mas essas outras duas aí eu não conheço, não. Não sei se vocês conhecem. O Lockdown não conhece. Mas vai conhecer, meu filho. Afinal, para determinar a fórmula molecular de um composto desconhecido, primeiramente temos que trabalhar com uma dessas fórmulas ou até com as duas. Como assim, composto desconhecido? Vamos lá, vamos dizer que vocês foram para a Amazônia, vocês ficaram sabendo que tem um índio lá que toma um remédio que cura dor de cabeça em 2 minutos. Toma uma planta. Aí vocês vão lá, pegam essa planta, faz todo o tratamento, extrai o princípio ativo que vai passar a dor de cabeça e tu tem que determinar a fórmula molecular desse princípio ativo. Como é que tu faz? Tu vai ter que começar pela fórmula centesimal ou pela fórmula empírica. Beleza? Você não bota no aparelho aqui uma gota do bicho e dá a fórmula molecular, não. Não tem o Google das fórmulas ainda. Ah, beleza, então. Arrochei. Arrocharei. Vamos começar pela fórmula percentual ou centesimal. Fórmula percentual ou composição percentual, ela vai indicar a porcentagem em massa de cada elemento na substância, isto é, a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes da massa dessa substância. Parece complexo, mas não é, galera. Isso quer dizer que, por exemplo, se tu tem lá 25% de tal elemento, quer dizer que em 100 gramas tu tem 25 gramas. É uma porcentagem, certo? Essa propriedade está ligada com a lei de Proust, que diz que toda substância pura contém uma proporção fixa de elementos, não importa na massa da amostra. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tiver o metano, CH4, se eu disser que ele possui 75% de carbono e 25% de hidrogênio, em 100 gramas de metano, quanto é que eu vou ter de carbono e quanto é que eu vou ter de hidrogênio? Hidrogênio, 100 gramas não é o total, 100%? Então, quanto é que é? Qual é a massa de 25%? Regra de 3, pessoal. Multiplica em x aqui, ó. Vai ter x vezes 100, né? Igual 25 vezes 100. Isso vai dar x igual a 25. É só cancelar o 100. Cancela 100 com 100, x igual a 25. E para o carbono, mesmo raciocínio, ó, 100 gramas não é 100%? E x gramas? Quanto é que vai ter de carbono se eu tiver 75% de carbono? Mesma coisa. X vezes 100, 75 vezes 100. Não é 100 com 100, cancela os dois. Que vai ter x igual a 75 gramas. Ou seja, no caso do metano aqui,
A cada 100 gramas de metano, eu tenho 25 gramas de hidrogênio e 75 gramas de carbono. Pô, mas qual a utilidade disso? A utilidade é o seguinte, e se eu souber isso aqui, que o metano tem 75% de carbono e 25% de hidrogênio, e eu quero saber a massa de hidrogênio em 10 mil gramas, dá para saber? Dá. 10 mil é 100%. X é 25%. Quanto é que vai ser X? Vai ser 25 vezes 10 mil dividido por 100. Cancela os zeros. 25 vezes 100, esse X aqui vai dar 2.500. 2.500 gramas de hidrogênio é o que eu tenho em 10 mil gramas de metano. Para isso que serve a fórmula percentual. Se você sabe ela, você consegue determinar a quantidade de massa de um elemento específico em qualquer massa que exista da tua molécula. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Sim. Aí, só o Erivelton que participa. Tá vendo? Só isso. Só, cara. Agora, vamos ver como é que a gente determina a fórmula percentual. Que pode ser feita de duas formas. Sabia tanto que não era só isso? Existem duas formas de calcular a fórmula percentual, certo? Uma é a partir da fórmula molecular, se eu tiver a fórmula molecular, e a outra é a partir da relação que tem entre a massa do elemento e a massa da amostra, que é o exemplo que eu dei agora. Para determinar a partir da fórmula molecular, o procedimento é o seguinte. Vou fazer um exemplozinho aqui, ó. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, fortemente antisséptico, por liberar oxigênio, né? Na maioria das bactérias que causam danos na gente são anaeróbicas. Então, se tu taca oxigênio nela, ela morre, sufocada com oxigênio. Isso é loucura, mas funciona. Certo? Os percentuais em massa de hidrogênio e oxigênio nesse composto são, respectivamente, o que você descubra quanto é o percentual, certo? Ele te dá quem? O peso molecular do oxigênio, o peso molecular do hidrogênio, e ele te dá quem? Ele te dá a fórmula da molécula, H2O2. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a massa molecular. Como é que eu vou determinar a massa molecular? O peso molecular do H2O2 vai ser a forma molecular do H2O2. O que é que eu faço? Eu substituo o hidrogênio aqui, ó, pela massa molecular do hidrogênio, que é 1. E eu substituo o oxigênio aqui pela massa molecular do oxigênio, que é 16. Aí fica como, ó? 2 vezes 1. Tá errado isso aqui, foi mal. Não, tá certo. 2. Meleca. Opa. Ó, 2 moléculas, esse 2 aqui é o índice, ó. 2 moléculas de hidrogênio, que pesam 1, 2 vezes 1, mais 2 moléculas de oxigênio, que pesam 16. 2 vezes 1 é 1, 2 vezes 16 é 32. 2 mais 32 vai dar 34 gramas por mol. Galera, esse aqui é o peso molecular da molécula de H2O2. O que é que eu fiz aqui, meu irmão? Só fiz pegar a massa molecular e somar, multiplicando pelo índice. Cada molécula de peróxido tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Quanto é a massa molecular dela? 2 vezes a massa molecular de um átomo de oxigênio, mais 2 de hidrogênio, mais 2 vezes a massa molecular de um átomo de oxigênio. Beleza? E agora eu faço o quê? Vou determinar a fórmula percentual. Como? Poxa, garoto, eu não tenho a massa da molécula toda. Eu não tenho. Não há dúvida. Oi, qual dúvida? Esse 34 gramas por mol significa, então, que é 34 gramas por cada molécula de... Não, para cada mol. Para cada mol de peróxido. Você lembra o que é mol não? Não falei o que é mol não para vocês ainda, né? Eu sei. E tu não falou ainda não. Pronto. Vamos lá, galera. Desculpa. Eu ainda falo mal falando na próxima aula, eu acho. O que é um mol? Você sabe o que é uma dúzia? Sabe?
Uma Acho dúzia. que sim. O que é uma dúzia? É 12. Não é não? Se eu te pedir, cara, o que é um par? Tu vai me dizer que um par é 2. Se eu te perguntar o que é uma centena, tu vai me dizer que uma centena é 100. Concorda comigo? Mas se eu te perguntar o que é um mol, tu não vai saber dizer. Mas eu vou te dizer, um mol é 6,02 vezes 10 vezes 10 a 23. Alguma coisa. É um puta de um número. Esse número é gigante, tá bom? São 23 casas decimais. Só 1 bilhão, pra você ter uma noção. 1 bilhão é 1 vezes 10 a 9. 1 trilhão é 1 vezes 10 a 12. 1 mol é 1 vezes 10 a 23. Ou seja, duas vezes 1 trilhão ao quadrado. Por aí. Então é muito grande esse número, certo? Ele é o quê? É uma unidade de medida. Beleza? É como se fosse uma dúzia, ou um par, ou uma centena. É um mol. Você pode falar, um mol de cadeiras, um mol de tristezas, um mol de poeira. Para dizer que tem muita poeira, certo? Para que serve essa medida de mol? É possível eu pesar uma molécula de H2O2? Eu pegar uma molécula, colocar na balança, eu consigo medir ela? O que vocês acham? Sim. Não. Como é que você pega uma molécula? Primeiro, você nem vê uma molécula. É impossível. Certo? Aí como é que eu faço? Eu digo que eu não consigo medir uma molécula, mas eu consigo medir um mol de moléculas. Como é que eu sei que eu vou ter um mol de moléculas de H2O2? Quando eu pesar 34 gramas de H2O2. Porque a massa molecular dele é 34 gramas por mol. Para cada 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas juntas, eu tenho uma massa de 34 gramas. Captou aí? Sim, Deu para sim. entender? Pronto, é isso aí. Professor, quer dizer então que se eu tiver 17 gramas, eu vou ter 0,5 mol, meio mol? E quanto é que é meio mol? É esse valorzinho aqui, dividido por 2. Aí vocês já viram em química, 0,001 mol é o quê? É esse valorzinho aqui, vezes isso aqui, que é um número bem pequenininho, tá bom? É tipo uma maneira de eu conseguir medir algo que eu não consigo medir normalmente. Você não consegue medir um mol, uma molécula, um átomo, mas você consegue medir um mol daquele átomo ou um mol daquela molécula. É uma medida estritamente química. Você não vê você usando mol em outra coisa. É só químico. Beleza? Respondi a tua pergunta, Erivaldo? Sim, sim. Show. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a fórmula percentual. Tá bom? Eu não tenho o número de átomos, que são 2 na molécula. Eu não tenho o peso molecular da molécula. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a massa total e eu consigo saber, pelo número de átomos e pela massa molecular de cada átomo, a quantidade de massa que aquele átomo representa da minha molécula. Então, eu posso escrever assim, 34 gramas é a massa total da molécula. É quanto? É 100%? É tudo. E para o oxigênio, quantos por cento de oxigênio eu vou ter? Vai ser a massa molar que o oxigênio participa. Eu tenho quantas moléculas de oxigênio na minha molécula? Desculpa, eu tenho quantos átomos de oxigênio na minha molécula? Eu tenho 2. Um oxigênio é 16 gramas. E 2 vezes 16. Que vai dar quanto? 32. Tá aqui, 32 gramas é a porcentagem de oxigênio. Poderia ser X aqui, tá bom? Faz em X a multiplicação. Aí vai ficar porcentagem de oxigênio vezes 34 igual a 32 vezes 100. Pessoal, 32 vezes 100 é 32 mil.
3.200. Pega esse 34 aqui, ó, passa para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, tu vai ter 33.200 dividido por 34. Quando você fizer essa divisão, você vai achar que tu tem, numa molécula de peróxido, 94,11% de oxigênio. Captaram aí a ideia? Captei. Deu para entender? Para o hidrogênio, mesma coisa, a massa total é quanto? É 34. Para 2 gramas, por que é 2 gramas? Eu não tenho dois átomos de hidrogênio na molécula de peróxido? Quanto é a massa do hidrogênio? É 1. 2 vezes 1. Por isso que é 2 gramas. É o total de hidrogênio que eu tenho. O total de hidrogênio vai ser igual a porcentagem de hidrogênio na massa total. Vai ficar H vezes 34, porcentagem de hidrogênio vezes 34, igual a 2 vezes 10. Isso aqui vai dar 200, então, passa o 34 para o outro lado, 200 dividido por 34, isso vai dar 5,88%. Pronto. A porcentagem dos 2 átomos que formam a minha molécula. Como é que eu posso escrever essa fórmula percentual? Eu escrevo dessa forma aqui, galera. Ó. H 55,88, oxigênio 94,11. Essa é a forma de representar a fórmula percentual. Isso aqui quer dizer o quê? Quantos por cento que eu tenho de cada átomo na minha molécula. Alguma dúvida? É difícil fazer esse cálculo? Aqui? Alguém não entendeu? Beleza. Entenderam essa aqui? Entenderam, né? Agora, vamos ver como é que eu determino essa mesma fórmula a partir da relação que existe entre a massa da amostra e a massa dos elementos que compõem aquela amostra. Mas como é que eu vou saber a massa dos elementos antes de saber a fórmula molecular? Como é que eu vou saber o peso daquele elemento sem saber a fórmula? Isso é relativamente simples, basta realizar uma análise elementar, que é uma determinação da quantidade de cada elemento que forma a substância. Como assim? Vamos lá, volta para o exemplo lá da Amazônia. Estou falando na Amazônia, estudar uma planta que um índio falou que comia para passar dor de cabeça dele. Aí tu achou lá o princípio ativo da planta, tu isolou. Tu não sabe a fórmula molecular, mas tu consegue, a partir de uma análise elementar, é um equipamento, você bota lá no equipamento, ele quebra a tua molécula nos átomos e determina quanto de cada átomo tem naquela amostra. Se tu botou 100 gramas de amostra, tu vai ter a massa de hidrogênio, a massa de carbono, a massa de oxigênio que tinha naquela tua amostra. Deu para entender como é o procedimento? Tipo assim, ó. Tá aqui tua planta, tu achou teu princípio ativo. Tu não sabe nada desse cara. Certo? Aí tu pega 100 gramas dele, coloca num equipamento de análise elementar. Aí esse equipamento te dá um resultado. Ele te diz que do átomo de hidrogênio, tu tem X, do átomo de oxigênio, tu tem Y, do átomo de carbono, tu tem Z. Ele te diz quanto de massa tu tem de cada elemento, para essa massa que tu colocou. Tu tem a fórmula molecular? Não, mas tu tem as massas de cada elemento. Dá para achar a massa, a fórmula percentual a partir daqui? Claro que dá. Certo? Como? Bora lá. Ó. Como exemplo, uma substância pura, qualquer, eu não conheço, de massa igual a 32 gramas, foi submetida à análise elementar e verificou-se que ela continha 10 gramas de cálcio, 6,08 gramas de carbono e 15,92 gramas de oxigênio. Entendam, ele não sabe que substância é essa. Ele botou no equipamento e pegou esses resultados, a partir de 32 gramas. Se você somar 10 mais 6,08 mais 15,92, você vai chegar em 32, tá bom? O que é que ele quer? Primeiro que eu vou fazer, eu vou determinar a porcentagem de cada elemento na amostra, a partir da massa da substância. 32 gramas é a massa total, pessoal. Isso aqui é a massa total. E os pedacinhos estão aqui, que eu quebrei. 32 gramas é 100%. 10 gramas de cálcio, vai ser quantos por cento de cálcio? Oxi, 10 vezes 100, igual a porcentagem de cálcio vezes 32.
10 vezes 100 é 1000. Passo 32 para o outro lado. 1000 dividido por 32, 31,25% de cálcio. Essa é a porcentagem de cálcio que eu tenho. Continua. Agora para o carbono, que na análise alimentar deu 6,08. Quantos por cento está de carbono? Explica em X. Ó, esse vezes esse. 32 vezes a porcentagem de carbono igual a 100 vezes 6,08. Você vai dar 608. Dividido por 32, 19%. Porcentagem de carbono na tua amostra. Por último, o oxigênio. Bruno, Oi. só uma dúvida. Se eu somar o cálcio com o carbono e diminuir... Já dá para achar o outro. Se você somar 31,25 mais 19, isso vai dar 50,25. Aí tu vai ver que dá 49,75. Pode fazer assim. É isso que você estava perguntando? Isso, era isso mesmo. Pode, sem problema. Se você Valeu. está só com um sobrando, ele vai ser a diferença por 100%. Tá bom. Mas vou mostrar o cálculo todo. Para 15,92 gramas de oxigênio, quantos por cento de oxigênio? Esse vezes esse. Certo? 15,92 vezes 100 vai dar 1.592. Divide por esse 32 vai para o outro lado, vai dividindo, vai dar 49,75. Pronto, essa pergunta. Esse mais esse tem que dar quanto? 100%. Para quem é antigo, é o bom e velho noves fora. Vamos ter certeza quanto é que deu isso aqui. Vamos tirar a prova real. Lembra do colégio? Resolva e calcule a prova real. Fórmula percentual, como é que eu escrevo? 31,25% para o cálcio, 19% para o carbono, 49% para o oxigênio. Ca, 31,25%, C, 19%, O, 49,75%. Mais claro que isso, galera, só espelho de prata. Beleza? Deu para entender? Praticamente é uma ruma de regra de 3. Exatamente, é uma ruma de regra de 3. Vocês só vão fazer regra de 3. Mas qual é a aplicação disso? Como você viu, eu consigo determinar a massa de cada elemento que compõe uma amostra. Tem um equipamento que faz isso. Ou seja, eu consigo descobrir a fórmula percentual de produtos desconhecidos. Galera, vocês acham que isso é pouco? Você acha lá um remédio que cura o câncer. Meu filho, você quer saber de que diabo que esse bicho é feito. E você tem como. Só fazer uma análise elementar e descobrir a massa dele, e a partir da relação que tem entre a massa da tua amostra e a massa dos componentes da tua amostra, tu tem uma fórmula percentual. Sim, e aí? Essa informação me permite determinar a menor proporção possível entre os elementos que compõem aquela amostra, que também é conhecido como fórmula empírica. O que é uma fórmula empírica? O que significa essa palavra empírica? Empírica significa experimental, que é obtida por experimentos, ela não é teórica, ela é obtida na real. Certo? Ou seja, é o precursor da fórmula molecular, a fórmula empírica. E ela é obtida a partir de quem? Da fórmula percentual. Eu saber a fórmula percentual me permite calcular a fórmula empírica. Certo, mas ainda não peguei aonde vou aplicar. Pense comigo, você descobre um composto com propriedades conhecidas. Uma das coisas que você quer saber é a composição e a fórmula molecular, não é não? É. Então, a fórmula empírica é determinada experimentalmente, por exemplo, para análise elementar. Mas como? Calma, vamos primeiro definir. Fórmula mínima ou empírica corresponde à proporção mínima em números inteiros entre os átomos dos elementos que compõem a molécula da substância. Isso quer dizer o quê? É a menor proporção possível, certo? Por exemplo, para a glicose. Eu sei que a fórmula molecular da glicose é C6H12O6, certo? Mas essa é a menor proporção possível? Não, não é. É CH2O. Se eu dividir tudo isso aqui por 6, galera,
6 com 6 dá 1. 12 com 6 dá 2. 6 com 6 dá 1. Essa é a menor proporção entre números inteiros. Deu para entender o que é a fórmula mínima ou empírica? É só isso. Para o peróxido, H2O2, botem aí no chat qual é a fórmula mínima dela. Qual é a menor proporção possível para esses dois? Divide tudo por 2. Exato, HO. HO. Beleza, Carlos? Beleza, Robertline? Isso aí, Edvaldo. Divide tudo por 2. Você lembra como é que você simplifica? Ah, eu quero simplificar. Você divide ali tudo pelo número que dá para dividir todo mundo. Entendeu? Com a fórmula mínima HO. Existem casos, como no ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4. Eu consigo simplificar isso aí? Não, porque esse cara é 1, ó. Esse aqui já é 1. Eu tenho como... Existe um número que eu divido a todo mundo e que dê um número menor? Não tem. Então, nesses casos, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Beleza? Acontece. Ficou claro isso para vocês? Aqui eu dividi por 2, né? Vou botar aqui. Entendi. É como se você simplificasse a fórmula molecular. Exatamente. E esse raciocínio é muito importante. Mas a gente volta nele depois. Que raciocínio que é importante? É como se eu simplificasse a fórmula molecular. Certo? Mas como eu faço para determinar a fórmula empírica? Vamos exemplificar de novo. Esses exemplos aqui já ficam como se fosse exercício para vocês. Exemplo. Ferritas são compostos com propriedades magnéticas utilizadas em componentes eletrônicos. A análise química, que é a mesma elementar de uma ferrita, forneceu os seguintes resultados. Que a ferrita tinha 12% de magnésio, 56% de ferro e 32% de oxigênio. Já deu a porcentagem. E tu sabe lá pela tabela periódica qual é a massa atômica do magnésio, qual é a massa atômica do ferro e qual é a massa atômica do oxigênio. O que ele pede? Que você determine a fórmula mínima da ferrita. Vamos aprender a fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar a porcentagem em massa. Como é que eu vou fazer essa mágica, professor? Pessoal, por mais besta do mundo. É só dizer que é 100 gramas. É 100 gramas de amostra. Ah, professor, mas ele não disse isso na questão. Melhor ainda, se ele não disse, é porque você pode inventar o valor. Então, você bota 100 gramas. Porque se for 100 gramas, 12% de 100 é quanto? 12. 56% de 100 é quanto? 56. 32% de 100 é quanto? 32. Massa total é 100%, né? Que é 100 gramas. A massa do magnésio é 12%, que é 12 gramas. A massa do ferro, 56%, que é 56 gramas. E a massa do oxigênio, que é 32%? 32 gramas. Nossa, muito difícil. O que eu faço depois? Eu vou encontrar o valor em mols de cada elemento. Certo? Eu não tenho a massa de cada elemento aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o valor em mols. Eu sei que vocês ainda não viram como é que calcula mol, mas é assim, ó. O número de mols de qualquer composto é a sua massa dividido pelo peso molecular dele. Beleza? É uma fórmula. Como esse conteúdo é para P2, essa fórmula estará na prova. Então não se preocupem em decorá-la. Se preocupem em saber usá-la. Na verdade, nas minhas aulas de química, todas vocês não vão ter que decorar uma fórmula. Certo? Todas eu boto na prova. Beleza? Então, o número de mols é a massa pelo peso molecular. Massa de quem? A massa do meu elemento. Peso molecular de quem? Do meu elemento. Então, o número de mols de magnésio é 12, que aqui, ó, a massa do magnésio pelo peso molecular do magnésio. 12 dividido por 24 dá meio mol, 0,5 mol. Aí volta lá, Erivelton. 0,5 mol é o quê? 0,5 daquele 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Metade daquele valor. O ferro, pessoal, 56, que é o peso molecular, e 56, que é a massa aqui. Isso vai dar 1 mol. E o NO, 32, dividido por 16. 32 é quantos por cento de oxigênio que tem, e 16, que é a massa molecular do oxigênio. Vai dar 2 mols. Pronto, eu tenho uma razão em mols.
que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a menor proporção em mols. O que é uma proporção? É tipo uma razão, uma relação. Tipo, 1 para 2 para 3. Estão conseguindo me acompanhar? Ou tá difícil? O peso molecular é a massa atômica? A massa atômica e o peso É molecular é a isso? mesma coisa. Tá bom? Tá. Massa atômica e peso molecular é a mesma coisa. O que é a massa de um átomo? É aquele átomo vezes um mol. Aí é a massa molecular. Beleza? Encontrando a menor proporção em mols. Como é que eu faço para encontrar a menor proporção em mols? Facinho. Eu pego, ó, esses caras aqui, ó, e divido pelo menor valor. Quem é o menor valor aqui? Não é 0,5? Ó? Entre 0,5, 1 e 2, quem é menor? 0,5. O que eu faço? Pego o número de mols de magnésio e divido por 0,5. 0,5 dividido por 0,5. Isso vai dar quanto? 1. E para o ferro? É 1 dividido pelo menor valor, que é 0,5. 1 dividido por 0,5 vai dar 2. E para o NO, que é 2. 2 dividido por 0,5 vai dar 4. 1, 2 e 4. Essa é a menor proporção em mols. Beleza? Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Hein? É porque eu me perdi aqui, então não vou nem Vou responder. voltar. Acho que sim. Professor, Vamos lá. repete o cálculo de novo, por favor. Repito. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a menor proporção em mols. Como é que eu faço? Vocês entenderam até aqui como é que eu achei o número de mols? Hein? Repete aí do passo 2 em diante. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Achei as massas. Aqui ficou beleza, né? Nas massas. Qual que são esses valores? De 12 gramas, 56 gramas, 32 gramas. Tá ok, tá. Beleza. O que é que eu faço agora? Eu vou determinar o número de mols. Quantos mols de magnésio tem 12 gramas de magnésio? Quantos mols de ferro tem 56 gramas de ferro? E quantos mols de oxigênio tem 32 gramas de oxigênio? É isso que eu estou querendo descobrir, entendeu? Quantos mols? Por quê? Porque eu estou falando de química, galera. E química eu trabalho com mol. É como se eu estivesse convertendo de grama para mol, entendeu? Eu quero saber. É tipo assim, quantos gramas tem 1 quilograma? Ou quantos gramas tem 1 litro de água? Quantos mols tem 12 gramas? Eu quero converter, eu quero mudar a unidade de medida, eu quero sair de grama para mol. Para isso eu faço o quê? Eu pego a massa do meu composto e divido pela sua massa atômica, ou pela sua massa molecular, ou pelo seu peso molecular, tudo a mesma coisa. Estou chamando Zé de Cazuza aqui. Certo? Bora lá, como é que eu faço o cálculo? Para o magnésio, é a massa do magnésio, 12, dividido pela massa molecular do magnésio. 24, é 0,5. Dividido pelo peso molecular, que é. E para o oxigênio, é 32. Melhorou o som, pelo menos? Melhorou o som? Pelo menos o som. Beleza. A imagem não dá para fazer muita coisa não, porque eu não tenho como botar o computador no Wi-Fi do meu celular. Mas o celular eu botei nos dados móveis. Repito. O que eu fiz aqui, ó? O número de mols, eu divido a massa pelo peso molecular. Quantos mols eu tenho em 12 gramas de magnésio? Eu pego 12 gramas de magnésio e divido pelo peso molecular do magnésio. 12 por 24, que vai dar meio mol. Quantos mols eu tenho em 56 gramas de ferro? Eu pego a massa do ferro e divido pelo peso molecular do ferro. 56 dividido por 56, que vai dar 1 mol. E quantos mols eu tenho em 32 gramas de oxigênio? 32, que é a massa dele, dividido por 16. 32 por 16 vai dar 2 mol. Entenderam, galera?
Como é que eu faço o cálculo? É só pegar a massa e dividir pelo peso molecular. Só aplicar essa fórmula aqui, ó. Posso acreditar que vocês entenderam? Sim, beleza. O que é que eu faço agora? Eu vou encontrar a menor proporção em mols. Para fazer isso é muito simples. Eu divido pelo menor valor de mols encontrado. Qual foi o menor valor de mols que eu encontrei? Eu divido todos pelo menor valor. Qual foi o menor valor que eu encontrei? Foi 0,5? Isso. Então eu vou dividir todo mundo por 0,5. Eu vou pegar 0,5 e divido por 0,5. Isso dá 1. 1 dividido por 0,5, que é o do ferro. 2. E 2 dividido por 0,5, 4. Essa aqui é a menor razão entre os elementos, ó. 1, 2 e 4. Isso quer dizer o quê? Isso aqui, ó. 0,5, 1 e 2. 1, 2 e 4. 2, 4 e 8. 4, 8 e 16. Vocês concordam que está na mesma proporção? É sempre, ó, 1 para 2 para 4? Menor proporção em números inteiros, ó, sem ser número quebrado. Entenderam o que eu quero dizer quando eu falo em menor proporção? Posso continuar. 8, 16, 32. Conseguiram compreender o que eu estou querendo dizer aqui? É isso aqui que eu descobri, ó. 1, 2 e 4. É a menor proporção. O que é a fórmula mínima, galera? Na definição, é a menor proporção em números inteiros dos elementos químicos. Então, como é que é a fórmula mínima desse composto? Magnésio 1, ferro 2, oxigênio 4. Mg1, ó. Ó, Mg1, ferro 2, oxigênio 4. Dúvidas? E aí? Tranquilo para todo mundo? Deu certo. Nem sempre a gente encontra valores inteiros logo de cara, tipo da 1, 2 e 4, como deu na última. Vamos fazer um exemplo que essa acontece, ó. A vitamina C possui a seguinte composição percentual. Já está dando aqui de cara, ó. C40,9, H455, oxigênio 54,6. E pede para você determinar a fórmula mínima da vitamina C. Transformar a primeira porcentagem em massa, né? Como é que eu faço, galera? Eu digo que é 100 gramas. Se for 100 gramas, 40,9%, 40,9 gramas de carbono. Isso aqui está claro para todo mundo, né? 4,55% de hidrogênio, se for 100 gramas a massa. 4,55 gramas. E se for 54,6? 54,6 gramas. Isso aqui está tranquilo, pessoal? Essa primeira parte? Segunda parte. Encontrar os valores em mol. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu já sei, né? Nem botei aqui, mas desculpa. Massa molecular do carbono é 12. Massa molecular do oxigênio é 1, do hidrogênio é 1, massa molecular do oxigênio é 16. Vou pegar a minha massa e dividir pelo peso molecular. Para o carbono, 40,9 dividido por 12, que é o peso molecular dele. Isso vai dar 3,41 mol. Para o hidrogênio, é 4,55 dividido pelo peso molecular dele, que é 1, que vai dar 4,55 mol. E para o oxigênio, 54,16 gramas dividido pela massa molecular dele, que é 16. 54,6 dividido por 16, que vai dar 3,41 mols. O que é que eu faço agora, galera? Encontra a menor proporção em mols, em números inteiros. Primeiro, menor proporção em mols. Como é que eu faço isso? Vem escrito na prova, e se eu não tiver botado na questão, tem uma tabela periódica atrás da prova que tem esses valores. Toda prova minha eu deixo uma tabela periódica impressa atrás, para saber as posições, tipos, vamos fazer prova de tabela periódica. Vocês veem que não vão fazer isso presencial. Mas tem lá, se é família 1A, se é família 2A, tem as massas moleculares, o número atômico.
Essas informaçõezinhas aí, que antigamente os professores pediam pra você decorar, eu acho besteira. Certo? Eu sofri muito com isso, não quero que os outros sofram, não. Eu acho muito mais importante que você saiba usar do que decorar. Porque às vezes você decora e não sabe usar, aí é foda. Beleza? Vocês lembram como é que eu faço aqui agora? Eu vou dividir pelo menor valor. Qual foi o menor valor que eu encontrei aí? De mol. Escreveu aí no chat. 3,41. Pronto. Vou dividir todo mundo por 3,41. Então, para carbono, dá 1. Para hidrogênio, 455 dividido por 341 vai dar 1,33. E para o oxigênio também dá 1. Problema aqui. A fórmula mínima é a menor proporção em números inteiros. Eu tenho a menor proporção possível, mas não está em número inteiro. E aí, como é que eu faço? Eu vou pegar essa minha fórmula, que ficaria assim, ó, 1,33 em 1, e vou multiplicar por 3. Para quê? Para que eu transforme isso aqui no número inteiro. 1,33, galera, vezes 3 vai dar aproximadamente 3,99. E dá para arredondar para quanto? Para 4. Aí tu vai ficar C3H4O3. Essa é a fórmula mínima. A menor proporção em números inteiros. Beleza? Quer dizer, professor, que pode existir a molécula C6H8O6? Não só pode, como existe. Pode ser uma fórmula molecular dessa fórmula mínima. Vocês vão ver que para a mesma fórmula mínima, você pode ter mais de uma fórmula molecular. Mas a fórmula mínima é a base. Beleza? Vocês entenderam como é que eu calculo fórmula mínima? São essas 3 etapas, ó. Tem uma dúvida aqui, Bruno. Pode perguntar. Um pouco parecida com a pergunta que eu fiz antes. Ah, É para eu entender de vez assim, esse negócio. Essa massa, ela vai da fórmula, ela vai sempre ser referente ao que a questão está dizendo das quantidades de cada elemento, né? essa aqui? Sim, essa massa ali de cima, daqui da fórmula. Essa massa vai sempre ser essa que a questão traz, né? Por exemplo, o É, carbono é 40,9 isso. gramas e tal, né? É a massa de quem você quer determinar quantos mols ela tem. Pronto. Aí, essa massa pode variar, né? Pode. Por Conforme a exemplo, questão, conforme a uma questão descrição. aleatória. Quantos mols de ferro tem em 1.000 gramas de ferro? Quantos mols de ferro tem em 1.000 gramas de ferro? Como é que tu sabe isso aqui? Ah, A pronto. massa vai ser 1.000. E o peso molecular? Isso é constante, é fixo. Tu não está falando de ferro, tu vai procurar a massa do ferro, que é 56. Aí tu divide. Isso aqui vai dar... Nem sei. 2 dá 100. Vai dar 18 ou alguma coisa, mols. Deu para entender aí? Isso aqui é o que tu quer saber. Quantos mols tem naquela massa? É essa massa que vai aqui em cima. E o mol é o peso molecular daquela substância específica. Pronto. E aí, o peso molecular vai sempre ser a massa atômica, né? Isso. Se for de um átomo, é tranquilo. Tipo, é do átomo aqui, é do carbono, é do oxigênio. Mas pode ser da molécula também. Por exemplo, tem essa molécula aqui, essa fórmula mínima, C3H4O3. Certo? Qual é a massa molecular de toda essa molécula? É carbono, vezes 3 carbonos, né? Ó, o síntesezinho está dizendo isso. Mais o hidrogênio, vezes 4, mais o oxigênio, vezes 3. Aí tu não sabe o peso molecular de cada um deles, é só na tabela periódica, fica 12 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 16 vezes 3. Aí tu vai achar a massa molecular, que isso aqui vai dar 88, se eu não me engano. Alguém fez uma pergunta no chat. Então, peraí. Ainda tem uma pergunta aqui. Beleza, pode perguntar mesmo. Estamos aqui para isso. Certo, pois é. Então, peso molecular é a mesma coisa que massa atômica, que aí é um número atômico mais um número de nêutrons, né? Isso ou eu estou errado? Cara, Só não para está entender errado, assim mais mas geral. não tá errado, mas não encaixa.
Um peso molecular, uma massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso é verdade. Sem problema, esse raciocínio. Mas você não precisa pensar nisso para cá, entendeu? Tem Não, que é só para entender. entender mesmo, que é só para É, juntar aqui na minha é, mente, entendeu? pronto. Então, pois, escolhe. Muito obrigado. Peso molecular é o número de prótons mais o número de nêutrons. Essa informação serve para cá? Não. Mas é verdade, é isso aí que você está dizendo. O que eu quero que você Faltava pegue daqui? juntar assim na minha mente. O que eu quero que você pegue daqui? Que você entenda que o que é o peso molecular? É a massa que eu tenho em 1 mol. É uma constante. Toda molécula, você determina o peso molecular dela. Você botar no Google, peso molecular do ácido clorídrico, ele vai te dar o peso molecular do ácido clorídrico. Ou você pode ter o peso molecular dos elementos, que é a massa de cada elemento, a massa de 1 mol de cada elemento, entendeu? Que aqui no caso é 12, 1, 16. Essa molécula toda aqui, essa fórmula mínima, é 88, beleza? Gramas por mol. Tranquilo? Certo, agora entendi tudo. Todo mundo entendeu? Só Erivelto. Dê uma luz aí no chat. Entendi. Beleza, galera. Precisa treinar, tá bom? Se você for estudar isso aqui hoje, for fazer a prova, e não estudar, tá lascado. Tem que dar uma treinadinha, senão chega na prova se engancha. Mas é fácil. Entendi. E vou repetir a pergunta. Serve para quê? Para que serve encontrar a fórmula mínima? Homem, para encontrar a fórmula molecular. Você está vendo com a escadinha? Experimentalmente eu determino a centesimal, ou a percentual, a mesma coisa. Para a partir dela, como eu mostrei agora, eu calcular a empírica. Para a partir da empírica, eu saber a molecular. Como? Às vezes, a fórmula mínima, como eu mostrei ali com ácido sulfúrico, já é a molecular. Por exemplo, da ácido sulfúrico, H2SO4. Beleza? Se for assim, beleza. Achou a fórmula mínima, achou a molecular automaticamente. Mas, quando não é quando a fórmula mínima não é a molecular, ela vai ser sempre um múltiplo inteiro da mesma. Isso quer dizer o quê? Vai ser a mínima vezes 2, ou a mínima vezes 3. Beleza? Tipo assim, ó. Fórmula molecular da água. A fórmula mínima. Eu não posso dividir por nada, divido por 1, né? A fórmula mínima também vai ser H2O. Não mudou nada. A fórmula mínima, nesse caso, já é a fórmula molecular. Para sacarose, para glicose, que glicose? Para o benzeno, C6H6. Se eu dividir isso aqui por 6, eu vou chegar aonde? No CH. Essa é a fórmula molecular, essa é a fórmula mínima. Para o C2H6, para o etano, divide por 2, CH3. Para o P4O10, que é o detóxido de fósforo, de tetrafósforo, divide por 2, tu vai ter o P2O5, que é o mínimo que tu consegue simplificar. X, então, vai ser dividido por N, vai dar o Y. A fórmula molecular X, dividida por um valor inteiro, vai dar a Y, que é a fórmula mínima. Ou seja, eu posso escrever assim, galera, ó. A fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N. Você concorda que se eu pego esse cara e multiplico por 2, eu chego aqui? Sim ou não? Responda no chat. Se eu pego esse outro cara e faço vezes 2, eu chego nesse aqui, ó. Se eu pego o CH e faço vezes 6, que é o N aqui que eu botei, eu chego nesse cara? E aí? Essa fórmula aqui, vale ou não vale? Beleza? Ou seja, se eu tenho uma fórmula mínima, eu consigo saber a fórmula molecular. É só aplicar essa relação. O problema é, como é que eu vou saber qual é o valor desse N? É isso que a gente vai descobrir agora. Entendi, mas eu ainda não sei a fórmula molecular. Como é que eu faço? A fórmula molecular, você pode não saber, certo? Eu posso ainda não saber a fórmula molecular para aplicar aquela formulazinha lá que eu botei. Mas eu consigo saber a massa molecular, mesmo sem saber a fórmula. Certo? É possível determinar experimentalmente a massa sem saber a fórmula. Mas sem conhecer a fórmula, sem conhecer a fórmula,
Existe uma técnica chamada de espectrometria de massa atômica, que permite essa determinação. Do mesmo jeito que a análise elementar vai te dar a massa de cada elemento, a espectrometria atômica, o espectro de massa atômica, ele consegue, por uma técnica específica, te dizer a massa molecular de um composto conhecido. Volta lá, tu achou aquela planta lá da Amazônia que cura dor de cabeça. Tu quer saber a massa molecular dela? Tu bota no espectro de massa e tu consegue saber a massa molecular dela. Tu sabe a fórmula? Sei não, mas sei a massa. Beleza? Aí tu consegue fazer análise elementar? Consigo. Tu determina as porcentagens. Determinar as porcentagens, tu calcula a fórmula mínima. Aí tu tem a fórmula mínima e tu tem a massa da fórmula molecular. Vamos ver o que a gente faz com isso? Vamos voltar lá no exemplo da vitamina C, certo? Mas consideramos que sabemos a massa da forma molecular, que é a massa molar. Botei lá no espectro de massa. Mesma questão, tá bom? Existem duas formas de resolver esse problema. Uma delas é pela fórmula mínima, que você já sabe como fazer, quase tudo. Que é essa aqui. Achei a fórmula mínima. Eu repeti a questão, tá bom? Partindo agora dessa fórmula mínima aqui que eu encontrei, ó. Sabendo a fórmula mínima, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a massa molecular da fórmula mínima. Dá para fazer isso? Eu falei para vocês como é que faz. Eu tenho que saber quem. Fórmula mínima é qual? C3H4O3. Não é isso aqui? A fórmula mínima? Qual é o peso molecular do carbono? É 12. O peso molecular do hidrogênio é 1. O peso molecular do oxigênio é 16. A fórmula mínima é quanto? C3H4O3. Certo? Ou seja, 12, que é a do carbono, vezes o número de carbonos que eu tenho na molécula, que é o índice, 12 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 16 vezes 3. Você vai dar quanto? 34 mais 4 mais 48, que vai dar 88 gramas por mol. Tranquilo, galera, esse cálculo aqui? O que eu fiz aqui, vocês entenderam? Eu simplesmente calculei o peso molecular da fórmula mínima. Certo? O que é que eu faço agora? Eu vou determinar a razão entre as fórmulas, entre a fórmula molecular e a fórmula mínima. Eu vou determinar aquele N, que é ele que multiplica. Como é que eu faço isso? Aquela fórmula é como? Fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N. Certo? Eu quero saber esse N aqui. Mas, cara, eu não tenho a fórmula molecular, mas eu tenho o peso molecular da fórmula molecular. Eu tenho também quem? O peso molecular da fórmula mínima. Se ela é proporcional na fórmula molecular, ela também é proporcional na fórmula mínima. Concorda comigo? Então, eu posso dizer que a massa molecular é igual à massa da fórmula mínima vezes N. Ou não? Eu posso fazer essa afirmação? Você entende que se eu dobrar a massa da fórmula mínima, eu dobro a massa... Perdão. Se eu faço vezes 2 isso aqui, ou se eu faço vezes 3, eu tenho uma relação direta aqui entre a fórmula e a massa. Certo? Então, ó, eu tenho o peso molecular da fórmula mínima, eu tenho o peso molecular da fórmula molecular. Eu substituo 176, que é o peso da massa molecular, 88, que é o peso da massa da fórmula mínima, vezes N. Oxe, povo. Passa esse cara para o outro lado. 176 dividido por 88. Isso aqui vai dar quanto? 2. Achei quem? Achei N. Oxe, se eu achei N, eu achei tudo. Olha isso aqui, ó. Determinando a fórmula molecular. Fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes N. Fórmula molecular é igual à fórmula mínima, que eu sei, C3H4O3. Está aqui ela, ó. Vezes 2. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Qual a fórmula molecular? C6H8O6. Isso aqui é a fórmula molecular de quem? Da vitamina C. Como é que eu cheguei nesse valor? A partir da fórmula percentual. Ou seja, no dia que vocês, queridos alunos da FVJ, descobrirem um composto novo, um fármaco inovador que vai curar o câncer, espero ver seu nome nesse trabalho, é assim que você vai fazer para descobrir a fórmula molecular dele.
Certo? C6H8O6. Dúvidas? Essa é uma das formas, que é que dá mais trabalho. E é experimental, é assim que você faz experimentalmente mesmo. Tranquilo aí, eu tenho muita dúvida? Ai, ai. Outra forma de determinar a molécula, a fórmula molecular, é mais direta. Essa aqui é que eu uso mais para questão. Certo? Cientificamente falando, a anterior é a correta. Essa aqui dá para fazer para resolver a questão. Certo? Ela não passa pelo descobrimento, pelo cálculo da fórmula mínima. Eu faço meio que direto a partir da fórmula percentual. Vamos pegar a mesma questão, tá bom? Da vitamina C. O que eu faço? Eu vou escrever uma fórmula molecular provável. Como assim? Eu não tenho os elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu só não sei quanto é o índice de cada um. Eu não sei se qual é o valor daqui, daqui ou daqui. Certo? Molecularmente. Eu sei em porcentagem. Aí eu faço o quê? Uma fórmula genérica. CX, HY, OZ. Eu não sei qual é o valor de X, qual é o valor de Y e qual é o valor de Z. O que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar o peso molecular de cada elemento com a porcentagem de cada elemento. Eu não tenho aqui a porcentagem de cada elemento. Eu vou fazer uma relaçãozinha do peso molecular. Como assim? O carbono, 12 vezes X, o peso molecular do carbono aqui é 12. Vezes X, que é o número de carbonos que eu tenho. Vai dar quanto? 40,9%. Por hidrogênio, eu tenho um hidrogênio multiplicado por 1. Qual é a massa molecular? Quantos por cento de hidrogênio? 455. Então, 1 vezes Y igual a 455. E para o oxigênio, 16 vezes Z igual a 54,6%. Vocês entenderam o que eu fiz até aqui? Eu simplesmente peguei a massa molecular de cada elemento, multipliquei pelo índice, que eu não sei qual é o valor, que é uma incógnita, e relacionei com a porcentagem que eu tenho na questão. 12x, 40,9. 1y, 455. 16z, 54,6%. O que é que eu faço agora? Eu vou montar uma regra de 3 com o peso molecular, que é o total. 176 gramas não é 100%? 12 vezes x não é 40,9? Isso para o carbono. Então é só fazer, ó. Vai dar. Sim, beleza. É que tá assim. Esse aqui é o total. Esse aqui são os elementos, tá bom? Ó, para o carbono, 12 vezes x igual a 40,9. Para o hidrogênio, 1 vezes y, 455. Por oxigênio, 16 vezes z, 54,6. Como se fizesse aqui, ó. Essa vezes essa vezes essa vezes essa. Sempre relacionando com o total, tá bom? Calcula o valor das incógnitas, ó. 12 vezes x vezes 100. Vai ser igual a 40,9 vezes 176. 12 vezes x vezes 100 vai dar 1.200x, igual 7.000, tananana, passa 1.200 para o outro lado, x vai dar 6. Achei o valor de x. X é quem? É o índice do carbono. Direto na fórmula molecular. Eu não passei pela mínima. Agora, para o oxigênio, mesmo para o hidrogênio, a mesma coisa. Ó. 1 vezes y vezes 100. 1 vezes y. Deixa eu circular aqui. 1 vezes y vezes 100. 455 vezes 176. Isso aqui vai dar 100 vezes y igual a 808,8. Que vai dar 8. Por hidrogênio, por oxigênio, a mesma coisa. 16Z, divide, Z igual a 6. Achei a forma molecular. A genérica era quanto? CXHYOZ. O valor de X é 6, o valor de Y é 8, o valor de Z é 6. C6H8O6. Galera, é uma questão de gosto. Você vê que eu parti da mesma questão, que me dá só a porcentagem. Ou eu resolvo dessa forma, que é mais rápida, ou eu resolvo da primeira forma, que é mais lenta, eu vou calcular a empírica, e depois da empírica eu vou passar para a molecular.
Alguma dúvida, galera? Sim? Tudo certo. Beleza. Essas são as principais formas de representar uma molécula e de determinar essas formas. São as principais, tá bom? Entendi. Tem que treinar um pouco, mas é possível. Mas a parte das reações começa quando? Beleza? Fixa isso, galera. Tem que treinar. O que eu aconselho a vocês? Vai ser gravado, se ela está sendo gravada. Depois vão lá no YouTube, chegar no começo da questão, antes de eu resolver, pausa e tenta resolver. Aí vê como é que eu resolvo. Vai pegar outra, pausa, tenta resolver, vê como é que eu resolvo. Repete isso até você conseguir resolver sem olhar para a minha resolução. Isso, cara, facilita demais a vida de vocês. Vocês vão entender como é que faz o cálculo. Certo? Se vocês deixarem para ver isso de novo só no dia da prova, vocês vão se danar. Certo? Vocês vão se bananar. Entendi, tem que treinar um pouco, mas é possível. Mas a parte das reações começa quando? Calma. A base das reações está em conhecer as moléculas. Como você já viu como representar, identificar e converter as fórmulas, vamos começar a falar das reações. Certo? Deixa eu dar tempo para terminar. Pois bora. Por definição, as reações químicas ocorrem quando há mudança na constituição da matéria. Como assim? Como se comparar os processos físicos? Por exemplo, você tem um processo de fusão e um processo de solidificação, certo? Aqui a água, ela congela, ela liquefaz, né, e vira líquido, funde, ou a água congela e vira gelo. Mas a água continua sendo água. Agora, no processo físico, no processo químico, a água, quando ela é submetida a uma corrente elétrica, por exemplo, ela vai sofrer uma eletrólise. Ela vai formar o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Perceba que a H2 não é mais água, O2 não é mais água. Houve uma mudança na natureza do elemento, da substância. Então, isso é um processo químico. Então, o processo químico é uma mudança na constituição da matéria, na combinação dos átomos. Entendi. Na reação química ocorre uma recombinação dos elementos. É isso? Exatamente. Por exemplo, está aqui uma molequinha. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, ó. 2 moléculas de hidrogênio, tá bom? H2 e H2. Juntos com uma molécula de oxigênio, O2. Inicialmente, o que ocorre numa reação química? Eu tenho uma quebra dessas ligações. Então, essas ligações vão se separar. Para quê? Para se recombinar. Em seguida, ocorre a recombinação. Ela forma 2 moléculas de água. Ela quebra para recombinar. Beleza? Entendi. O ruim é ficar desenhando esses círculos. Vocês entenderam, galera, o que aconteceu aqui? Eu tinha 2 moléculas de H2 e uma molécula de O2. Elas se quebraram, se separaram e se recombinaram em 2 moléculas de água. 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Ninguém sumiu, ninguém foi criado. Todo mundo só foi convertido. Verdade. Graças a Deus que nós temos as equações químicas para facilitar a nossa vida. Não precisa ficar desenhando bolinha. Eu posso escrever assim, ó. H2 mais O2 formando H2O. Né? Ah, isso. Mas o que elas querem dizer? Eu sempre usei meio que no automático. Sempre usei essas bichas aqui, mas nunca entendi. Por que serve? A equação química ela vai indicar quais e quantas moléculas de reagente estão reagindo e quais e quantas moléculas de produto são formados. Como assim? Tipo, até que entendi. Pois é a forma molecular. Tipo H2, O2, H2. A gente vai começar lá. Mas essa parte de quantidade eu não estou entendendo. Como assim? Como é que essa equação vai me indicar a quantidade que está reagindo? Porque falta completar a equação. Está faltando quem? Os coeficientes. Olha esse nomezinho. Coeficientes estequiométricos. Que é o quê? Que dão a proporção. Olha para cá. Eu não tenho 2 átomos de... 2 moléculas de H2. Estava junto, tá bom? Vou botar até junto aqui. Eu esqueci de juntar na animação. Não tenho 2 moléculas de H2? Então, por que eu só estou mostrando um H2? Eu preciso colocar os indicadores de quantidade. 2H2. Agora eu estou dizendo que eu tenho 2 moléculas aqui. Tem quantas moléculas de oxigênio? Só tem uma. Então, boto lá uma. Tem quantas moléculas de água? Tem 2.
Então, bota lá 2. Então, a equação, na verdade, é 2H2 mais 1O2 formando 2H2O. O lance é, quando eu tenho 1, eu não preciso dizer que eu tenho 1. Porque se eu tenho 1, é 1, filho. Se eu não tiver nada, é 0. 1 é 1, é só a molécula sozinha. Então, eu posso escrever assim. Tá bom? Essa aqui é a equação química da água, da formação da água. 2H2 mais O2 formando 2H2O. Aí vocês vão ver na próxima aula o que é balanceamento, a gente entende por que tem que colocar esses valores aqui, tá bom? Basicamente para ficar o mesmo número de átomos do lado esquerdo igual do lado direito. Mas como é que eu vou saber quem é reagente e quem é produto? Sempre, isso é regra da equação. O reagente é a esquerda da seta e o produto é a direita da seta. Sempre, é um padrão. Se eu trocar isso aqui, se eu escrever o H2O do lado esquerdo e H2 mais O2 do lado direito, H2 vira reagente, H2O vira reagente e H2O2 vira produto. Beleza? Então, reagente é sempre ao lado esquerdo, produto sempre ao lado direito. Beleza, pessoal? Ok. Fica assim, então. Exatamente, mas não é só isso. As equações químicas ainda indicam os estados físicos dos reagentes e produtos, tipo H2 gasoso mais O2 gasoso formando 2H2O líquido. Olha a letrinha aqui, ó. Gás, gás, líquido. Certo? Você pode ver sólido. E outros símbolos, que são o estado físico, né? Gás, vapor, líquido, sólido, cristal. Mostra se está dissolvido em água, aí você bota o AQ, que é a solução aquosa. Mostra se eu tenho um desprendimento de gás, por exemplo, se na reação libera gás, eu boto esse símbolozinho aqui, essa setinha apontando para cima do lado do elemento. Mostra se eu tenho precipitação, se aquele cara vai para o fundo da minha reação. Ah, estava lá a solução, separou, foi para o fundo, precipitou. Eu boto o símbolo que está caindo. Se eu precisar aquecer, que é o delta. Se a reação é reversível, que é essa seta dupla, para a esquerda e para a direita. Se eu preciso de presença de luz, que é o lambda, que é o comprimento de onda. São símbolos que aparecem nas equações químicas, que são os significados deles, tá bom? Então, essas equações trazem bem mais informações do que eu pensei. Pois é. Agora que você entendeu essa parte, vocês entenderam essa parte? Que é um coeficiente estequiométrico, que ele está ali indicando quantos átomos tem, que os reagentes sempre estão à esquerda, os produtos sempre estão à direita, que tem esses símbolozinhos que indicam o estado físico ou alguma característica da tua reação. Essa parte ficou clara? Beleza. Se essa parte ficou clara, vamos falar das 4 principais reações inorgânicas. Que é uma classificaçãozinha, que agora é rápido, eu acabo em 5 minutos aqui. Quais são elas? Eu tenho as reações de adição ou de síntese. Eu tenho as reações de análise ou decomposição. Eu tenho as reações de simples troca ou deslocamento. Eu tenho as reações de dupla troca. Esses 4 tipos. Eu consigo encaixar quase todas as reações orgânicas aqui dentro. Neutralização, precipitação, diabo 4. Eu consigo encaixar em uma dessas 4. E qual é a diferença entre um e outro? Calma, eu chego lá. Mas, basicamente, é a forma e quantidade de reagentes e produtos que são consumidos e formados. É o principal indicativo. Exemplos. Já disse, calma. Vamos começar pela reação de adição ou síntese. Beleza. Adição ou síntese são reações onde 2 ou mais reagentes originam um único produto. Como assim? De forma genérica. A mais B formando C. Repara. Na esquerda, que são os reagentes, eu tenho 2 reagentes, tenho 2 elementos. 2 componentes. E à direita, que é o produto formado, eu só tenho 1. É como se eu tivesse tido uma fusão, uma síntese, a formação de um único produto a partir de 2. É como se tivessem se adicionado. Beleza? Exemplo. A queima do magnésio. Quando eu tenho foguete, sinalizador, fogo de artifício, aquela luzinha branca que veio do fogo de artifício, é isso aqui. É magnésio sólido queimando na presença de oxigênio. Aí tu forma o óxido de magnésio. Tá aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho magnésio, tem oxigênio, formando o óxido de magnésio. 2 formando 1. 2 substâncias simples formando uma substância simples. Beleza? Como se fosse a fusão deles dois. O outro tipo que tem é a de análise ou decomposição. É o contrário da adição, tá bom? Se na adição é 2 formando 1,
A decomposição é um único reagente formando dois produtos. Ela está se decompondo, está se degradando, está se quebrando. Exemplo, A formando B mais C. Degradou. O A aí deixou de existir e se quebrou em dois, por exemplo. Exemplo disso. A reação de decomposição que acontece em airbag de carro. Vocês já se perguntaram alguma vez na vida como é que funciona o airbag? Duvido. O que você tem lá? Você tem isso aqui, ó. NaN3. Esse cara é extremamente instável. Se dá uma pancada nele, ele se decompõe e vira gás nitrogênio. Aí quando tu bate o carro, tu rompe um lacre que tem esse reagente dentro. Aí, assim que ele rompe, ele começa a virar nitrogênio. Aí aquele airbag, aquele saco, ele incha. Explode do teu carro e te protege de tu bater na fuselagem do carro e morrer. Certo? A reação é muito forte. Essa reação aqui, ó, 2NaN3 formando 3N2 mais 2Na. Sai de um sólido para um gás. Ó. Algumas dessas reações recebem nome especial. Eletrólise, decomposição ou passagem de corrente elétrica. Fotólise, decomposição pela luz. Pirólise, decomposição pela ação do calor. Tipo combustão, CH4. Tu pirólise isso aqui, tu forma CO2 mais H2O. Decomposição ou análise. Decomposição ou análise. Eletrólise da água, H2O, H2 mais O2. Eletrólise da água. Reação de decomposição ou síntese. É o contrário da reação de adição. Beleza? Tá tranquilo, galera? Estão me acompanhando ainda? Continuando. Temos também as reações de simples troca ou deslocamento. Ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando, em consequência, uma nova substância simples e outra composta. É como se trocasse um elemento. Tipo, eu tenho aqui, ó, A simples mais XY, que é o composto, tá bom? Aí, tu trocou o X por A e jogou o X para fora. Tu deslocou o X. Tu fez uma troca simples entre o X e o A. Aí tu pega o nome que tu quiser, tá bom? Simples troca. Ah, eu troquei o X pelo A. Troquei, simples troca. Troquei uma substância simples. Simples troca. Ou deslocamento. Desloquei o X da minha reação. O X que estava aqui foi para fora. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso muito, a gente vai ver no laboratório, quando eu coloco zinco ou magnésio na presença de ácido. O zinco é a substância simples, eu tenho um HCl. Aí tu desloca o hidrogênio. O hidrogênio que está aqui na molécula, ele é jogado para fora e tu forma o zinco ligado no outro elemento e tu libera gás e hidrogênio. Tanto que a gente vê no laboratório as bolinhas sendo formadas. Por causa disso aqui. Lembra lá que eu falei na propriedades dos ácidos? Quando você coloca um metal no ácido, ele forma rapidamente, ele reage muito bem com o ácido, formando as bolinhas. É isso aqui que está acontecendo, um deslocamento do hidrogênio. Certo? É o costume de reação de simples troca ou deslocamento. Por fim, temos as reações de dupla troca, que ocorre quando uma substância composta reage com outra substância composta, formando, em consequência, duas novas substâncias compostas. Tipo, bagunçou aqui. Desculpa, galera. Deixa eu corrigir aqui. Por que eu deixei assim, Deus? AB. Não, fiz contra aqui. Tá certo. AB. Formando AY mais BX. Pronto, agora faz sentido. Tá aí, AB mais XY, formando AY mais BX. Presta atenção. Nas reações de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas, A e B, X e Y. Eu peguei, ó, o A e liguei no Y, e peguei o B, liguei no X. Eu fiz uma dupla troca. Eu troquei duas vezes. Eu troquei esse por esse e esse por esse. Uma dupla troca. Onde é que isso acontece?
Galera, numa monte de reação, reações de ácido base, reações entre sais, reações entre óxidos, normalmente são reações de dupla troca. Certo? Aqui, ó. Reação do ácido sulfúrico com hidróxido de bário. H2SO4 mais B hidróxido de bário. Tu tem quem? O SO4 trocando com bário, ó, formando quem? Sulfato de bário. Tu tem o H trocando com o H, formando H2O. Pronto, trocou. O cátion trocou o ânion. Dupla troca. Deu para entender, pessoal? Adição e síntese. Sim, sim. Deslocamento e análise. Adição e síntese. Decomposição e análise. Simples troca e dupla troca. Exercícios. Eu tenho aí 9 minutos. Classifique. As equações 1, 2 e 3 representam, respectivamente, reações de... Digam aí. Essa primeira aqui é o quê? Síntese, decomposição. Pode dizer no chat. Quem estiver participando. E aí, galera? Não? Dois elementos formando um elemento. Eu vou responder aqui para ficar gravado para vocês, tá bom? Estão cansados. Adição. 2 para 1. Aqui é 1 formando 2. Decomposição. Aqui, ó, eu tenho uma substância simples e uma substância composta. Quando eu tenho isso aqui, simples troca. Simples troca. Ou deslocamento. Tanto faz. Certo? Então, aqui é a síntese, análise, simples troca. É o item A. Classifica as reações abaixo. NH4Cl, um componente formando 2. Análise. 2 componentes formando 1. Síntese. Ó, uma substância composta reagindo com outra substância composta, formando mais 2 substâncias compostas. Dupla troca. 2 substâncias simples formando uma substância composta. Perdão, isso aqui é composto, ó, cair. Reagindo com uma substância simples, isso aqui é composto, isso aqui é simples, formando outra substância composta e outra substância simples. Isso aqui é o que, galera? Simples troca. Aqui, isso aqui é bacana, ó. Eu tenho 2 NO2, então eu tenho NO2 mais NO2. Eu tenho 2 componentes formando um só. N2O4. Então, é síntese. Então, é análise, síntese, dupla troca, simples troca, síntese. Análise simples, dupla troca, simples troca, síntese. É a B. Para terminar, mais uma classificação. Um componente, um composto formando 2. Análise ou decomposição. Composto com outro composto, formando um composto e outro composto. Dupla troca. Composto se degradando em 2 outros compostos. Análise. A reação é de síntese? Não. A reação de deslocamento? Não. A reação 3 é de adição? Não. A reação é de simples troca? Não. A reação 3 é de decomposição? É. O item E está correto. Beleza? Se não quiser participar do exercício, mais forma não. Até a próxima aula. Deixa eu fazer a chamada antes de ir embora. Quero saber quem está aqui ainda.
vai. E a galera tudo tomando um refresco. Não, estão escrevendo o nome. 4. Maria Aparecida. Maria Ana Aparecida Freire Bezerra. Teresa Nunes. Cadê o Arivelto? Arivelto Freire Bessu. Aí, voltou. Dê sua presença aí, doutor. Beleza. Galera, boa noite. Bom, nós só nos vemos daqui a 15 dias. Segunda-feira que vem é feriado. Então, em té. Boa noite.